¿qué tal? Muy buenos días, México. Buenas tardes para quienes nos sintonizan desde otras latitudes. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y darles la bienvenida a nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas, del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos y la revista Primera Instancia a la última sesión de la séptima temporada de su foro Viernes de Derechos Humanos. Cabe resaltar que el 28 de febrero estaremos cumpliendo 3 años de este maravilloso foro que inició de manera presencial en la librería José Emilio Pacheco del Fondo de Cultura Económica de la UNACH. El día de hoy estaremos abordando un interesante tema intitulado Gobernanza y nuevas tecnologías de la administración pública, tema que tendrá bien impartir desde Brasil nuestra querida amiga y colega doctoranda en Derecho con beca CAPES y magíster en Derecho Económico. Sin más preámbulos, démosle la bienvenida a la doctora Isabela Moreira Domingo. Un gusto que esté nuevamente con nosotros, estimada doctora. Los micrófonos son todos suyos. Se salió. Esperemos unos momentos, por favor, porque nuestra ponente tiene problemas de conexión. Doctora Isabela, bienvenida. ¿Me escucha? Muchas gracias, ¿me escuchas? ¿Bien? Sí, correctamente, doctora. Bienvenida nuevamente, le cedo los micrófonos. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto y honor poder estar aquí. Y hoy voy a hablar sobre la gobernanza y nuevas tecnologías en la administración pública. Es importante mencionar que Brasil tiene un proceso de transformación tecnológica con leyes relacionadas a la cuestión de la transparencia gubernamental, la protección de datos, la cuestión de la informática para las audiencias en procesos judiciales y la administración de la justicia. Así, a través de la tecnología de la información y la comunicación, es posible eliminar las diferencias en el acceso a la información, promover la participación efectiva de los ciudadanos y una administración pública que es impulsionada también por los problemas que tienes con una respuesta a COVID-19, una necesidad de una administración pública más transparente para reducir desde un proceso de corrupción entre la relación pública y privada, como también una cuestión de las deficiencias en la gestión de la información y control de la respuesta de COVID-19. Así, Brasil, los problemas en la cuestión de la transparencia y la conexión de la Internet afecta principalmente a la población vulnerable que necesita de un buen funcionamiento de los servicios públicos para mantenimiento de su dignidad. Entonces, la gestión pública moderna debe centrarse en los resultados desde identificar sus impactos en las acciones de su actividad en efeito de los ciudadanos para poder lograr en un interés público. Así, una buena administración pública busca crear un espacio de articulación entre
o setor público, o setor privado, e também uma gestão orientada por o cidadão e para o cidadão, que verifica uma necessidade de reduzir a questão da burocracia, que quando hace algum impacto para garantir os direitos fundamentais, e também a questão da rendição de contas, que implica a transparência de los atos e contratos para uma ética pública. A gestão tecnológica facilita a aplicação de uma transparência efetiva para uma melhora de los serviços públicos, especialmente em um acesso à saúde. Isto foi um debate muito evidente durante a pandemia de Covid-19, dada a flexibilização das normas de la contratação pública, como insumos, equipos profissionais, hospitais privados, e também a comunicação entre os países. Então, quando tem uma medida provisional para reduzir a burocracia da contratação pública, assim tens que ter uma eficiência do Estado para que tenha uma aplicação entre os estados, os governos, para fazer os contratos públicos de uma forma mais transparente. Então, é necessário trabalhar em uma gestão pública transparente sobre planos estratégicos e operativos que são preocupados com resultados, né? Não uma simplificação da burocracia para produzir um clientelismo, um favoritismo personal, mas sim para uma autonomia de los empregados, de los governantes, para fazer uma toma de decisões em prol do interesse público, em prol da comunidade. Então, agora, na nova lei de licitações brasileiras, tens aí que ter um programa de integridade no setor público para que as contratações tenham uma transparência, tanto da parte do Estado, como também das próprias empresas. Como que a tecnologia pode ajudar com a questão da transparência, da modernização da gestão pública? É importante porque vai aportar um processo de eficiência na questão de los contratos, fazer uma participação inclusiva de los cidadãos e também uma avaliação de los serviços públicos desde meios de portales de transparência, como também de los próprios empresas e cidadãos que querem ali fazer uma consulta. Então, um Estado mais transparente e acessível busca fomentar a participação cidadã em seus distintos níveis, especialmente da população socialmente vulnerável, que são pessoas que podem ter uma discapacidade, grupos econômicos desfavorecidos, minorias étnicas, que ali estão sendo excluídas dos processos de formulação das políticas públicas. Então, é importante que a transparência tenha uma simplificação, uma facilidade de acesso a los portales, para que qualquer pessoa possa ter acesso aos dados, e a linguagem entre o governo, as empresas e os cidadãos deve ser o mais sensível possível e disponível. E assim, com os dados abertos e notas informativas, devem ter uma linguagem prática que seja legível para todo cidadão comum, como um menor grado de educação, e não estritamente servir a especialistas em economia, em direito, contábeis. A preocupação com a linguagem entre emissor e receptor tem um objetivo de garantizar uma maior transparência em benefício das pessoas, sem distorções de sesgo, especialmente para uma correta avaliação das políticas públicas. E assim, fazer uma melhor prestação de los serviços e contratos entre a relação pública e privada. Agora, em Brasil, tens uma nova formulação em sua política de dados abertos, que deve ser conter uma informação pública ou privada facilmente acessível e disponível, que pode ser reutilizada por qualquer pessoa,
Los dados podem ser atuais, acessíveis, completos, primários, sem licença, sem proprietário, processáveis por máquinas ou não, disponíveis para todos os indivíduos sem nenhuma discriminação e utilizáveis para qualquer propósito. Então, sempre quando tem e não ofenda direitos fundamentais protegidos, por exemplo, por la Constituição da República de Brasil, tens ali uma proposta de conceder dado aberto. Para que o governo promova uma forma efetiva de dados abertos, não se trata só de ser transparente, pero tienes que ter ali uma participação cidadã em la rendição de contas, uma elaboração de propostas de políticas públicas e uma criação de rede com outras instituições, com a implementação de programas informáticos que se comunicam entre si, facilitando o acesso ao usuário final. As políticas nacionais de modernização da administração pública brasileira foram conduzidas a partir da Constituição de 1988, que instituiu uma série de câmbios como princípios previstos em o caput do artigo 37, que são a legalidade, impersonalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, uma administração transparente tem que ter a disposição os dados de las contratações públicas, também tienes que ter os dados ser acessíveis a todas as pessoas, não só a experts, e também garantir o acesso de la pessoa física ou jurídica a los dados solicitados que se ponham à sua disposição, assim como a disponibilidade de execução prospectária financeira por meios eletrônicos e também real para facilitar o acesso de los investigadores, de las empresas e organismos de controle, também como observatórios sociais que participam os cidadãos. Assim, tienes muitas leis e regulamentações desde um processo de 2012 por la Secretaria de Logística e Informação do Ministério de Planificação de Brasil, e a política de dados abertos a nível federal foi criada a partir do decreto 8.777 de 2016 e estabelece pautas e normas para compartilhar dados entre organismos e entidades da administração pública. Assim, apesar de todas as capitais brasileiras apresentam um portal de dados abertos, o que se percebe é que a ausência de melhora em la qualidade de los dados do governo tem muitas dificuldades para encontrar os dados, como uma tradução de la linguagem para o cidadão comum, não especialista em la mineria de dados, e também que não são, são acessíveis para toda a maioria dos cidadãos. Então, esse déficit pode dever-se à falta de uma educação digital, mas também uma questão de a necessidade de uma participação mais efetiva dos cidadãos, também em la construção de los portais de transparência, para uma política efetiva nacional de dados abertos. E o que percebemos é que uma transparência governamental se traduz em uma maior confiança em um governo, uma abertura e facilidade de acesso à informação. O cidadão deve ser, não deixa de ser um mero espectador em la gestão pública, mas se converte em o centro das políticas públicas. Então, quando há uma rendição de contas governamental, conduz a la eficácia em o uso destino de los recursos públicos, garantindo um desenvolvimento sustentável, uma execução de programas com a participação efetiva de los cidadãos. O processo de toma de decisões de los governantes pode ser percebido com legítimo apoio por los cidadãos e também um governo aberto fomenta uma inovação em las novas atividades econômicas e também aproveita o conhecimento, os recursos generados por
a sociedade em medida que as políticas públicas são devidamente evaluadas e utilizadas por los cidadãos. Uma linguagem acessível solo se fomenta por meio de los portales gubernamentales, mas também é importante que tenha outras formas, por exemplo, videoconferências, a questão também da televisão, de los jornales, outras formas também de comunicação, para que as pessoas também que não têm tanto acesso a computadoras possam ter uma consciência sobre a questão de governo aberto. A sociedade de governo aberto se compreende, sobretudo, por uma transparência que promove a capacidade de solicitar a informação a los órgãos de governo, uma acessibilidade de que qualquer pessoa pode ter acesso à informação sem nenhuma discriminação baseada em las condições econômicas ou étnicas, tendo em conta os múltiplos idiomas em território nacional, os níveis de educação, a desigualdade de acesso à internet e também a necessidade de acessibilidade que se encontram as pessoas com discapacidade. Assim, não basta uma infraestrutura de comunicação de dados abertos, é necessário também permitir uma avaliação, diálogo, uma expressão de opiniões e as novas demandas sobre os serviços públicos oferecidos, desde uma informação que deve ser útil e não requerer também determinado nível de conhecimentos para sua correta utilização. Então, outro problema também que deve ter em conta a questão de acesso limitado à internet, nem todas as casas têm acesso à internet, a interação também que entre governos e cidadãos, não só canal de armazenamento de dados estruturados, pero tienes que promover ali uma efetiva participação, uma questão de uma educação também, para que as pessoas possam ter ali uma formação em manejo de dados e que as pessoas em situação de mais vulnerabilidade que não podem aceder a uma informação oportuna e adequada, possam ali ter uma oportunidade por meio de alguns projetos governamentais de ter contato com a informática e também com a questão da infraestrutura das políticas públicas. Assim, é importante ter que acesso à tecnologia de informação não implica necessariamente em uma melhora da democracia, em maior oportunidade para os cidadãos. É importante ter em conta a questão da exclusão social, né, da pobreza, da questão da corrupção, que ali afeta a execução, a proteção dos direitos humanos. Então, existe uma complexidade de fatores para garantir uma verdadeira participação democrática e é importante promover uma educação de qualidade para que o indivíduo seja capaz de analisar os dados governamentais, as contratações públicas e ali ter uma opinião crítica sobre seu candidato, sobre seu trabalho como em la política e ter ali uma consciência se deve ou não ter cambio de candidatos e assim pode ter uma melhor cidadania, uma melhor participação democrática, porque tem as pessoas informadas, concretamente informadas sobre a estrutura de governo aberto. A avaliação do conteúdo de los dados permite desenvolver políticas públicas mais eficazes para o cumprimento de los direitos fundamentais, pero é importante que o governo deve instrumentalizar os mecanismos de participação cidadã a risco de não oferecer governo aberto eficaz e também uma questão que ficou muito clara durante a COVID-19 com a dispensação de licitações da parte formal para a contratação pública,
em relação a serviços e bens de saúde entre os setores públicos, verificou ali uma superfaturação em muitas contratações, indícios de corrupção. Então, devido a uma escassez de UCIs e ventiladores em todo o mundo, assim, quando não tens uma transparência na política e também uma parte de formação dos cidadãos, é muito difícil ter ali um controle efetivo da corrupção. Então, o déficit de dados abertos sobre a pandemia ha dificultado a avaliação, monitoreio das políticas públicas por parte da organização civil, pero é importante que a transparência seja um centro da política pública, né, com a disposição de dados abertos e promovendo também ali, lado a lado, a execução de direitos sociais fundamentais, como acesso à educação, à saúde, à informação, que afeta diretamente todos os direitos citados em la dignidade humana. Então, não basta ampliar, por exemplo, o acesso à saúde, o acesso à informação, né? Se não tens como resolver problemas históricos de infraestrutura, de desigualdade. Então, essa questão traduz, por exemplo, em cenário brasileiro, mas creio que é muito parecido em México e também em Peru, Colômbia, a questão de uma falta de infraestrutura e também a questão da desigualdade em acesso a direitos fundamentais, sobretudo acesso à educação e à saúde. E isto cria inúmeras desigualdades e tens que ter aí uma questão mais sensível de los governantes, de ter a questão da infraestrutura, de serviços básicos e também da transparência como uma pauta, um centro de los governos, de las políticas públicas. E outro ponto também que merece ser ressaltado é que esta questão também sobre não conhecer os dados, não ter muita participação cidadã, cria também um risco não só de corrupção, mas também de má gestão, né, que não é um problema restringido ao Brasil, é identificado a outros países da América Latina, mas independente do fator de seu desenvolvimento econômico, a falta de transparência pode utilizar-se para a supressão da questão da ciência, para interesses egoístas, que isto ficou muito evidente em la questão da COVID-19, em la questão de fake news sobre o tratamento da COVID-19, sobre as vacunas. Então, uma transparência pública permite uma atuação mais eficaz dos órgãos de controle interno e externo, assim também tens um processo ali de ajuda para a toma de las decisões, a participação de los cidadãos em la evaluação de las políticas públicas, por parte também de uma cooperação de los observatórios sociais. Então, creio que a questão da informatização, de novas tecnologias para o aperfeiçoamento da administração pública é um reto e deve ser uma estratégia da administração pública contemporânea, que quando cambia a gestão, também se verifica que é um fator determinante para uma boa governança e também o papel da comunicação entre as instituições, entre as empresas, reconhecendo também o papel do cidadão como dono da informação pública. Então, se tem todo um valor añadido em relação à transparência e informatização da administração pública por uso de novas tecnologias de informação, das TICs, que melhora o acesso à informação, especialmente como uma resposta à gestão governamental, que acelera os resultados de vigilância, de auditoria, de
de control que permite a comparação de dados por meio de uso da inteligência artificial também, e estabelecer uma relação entre inúmeras ramas do direito em um mundo globalizado em que as ciências jurídicas adotam outros conhecimentos, como o uso da tecnologia da informação, para permitir uma inovação em o setor público. Então, creio que esta questão do caso da integridade há inúmeros procedimentos internos que fomentam a conduta ética das novas administração pública, pautada por uma governança de dados abertos, uma prática de controle, de auditoria e também identificar possíveis irregularidades ou prevenir a prática de contravenções maliciosas em la relação público-privada. Quanto à Constituição brasileira, desde a Constituição de 1988, estabelece que a ordem econômica se trabalha em valoração do trabalho humano, em la livre empresa, em la finalidade de assegurar a todos uma existência digna. Então, a administração pública tem uma responsabilidade com o interesse público e as empresas também têm uma responsabilidade com a responsabilidade social da empresa para assegurar uma vida digna e também fomentar a transparência de suas ações com uma resposta para o desenvolvimento humano e a proteção, sobretudo, das pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, é um reto, há muitas dificuldades para implementar a transparência, porque depende de uma relação entre os funcionários públicos, os agentes políticos, a vontade de los governantes, as organizações não governamentais, e também de o interesse da comunidade local também de ser mais participativa, compreendendo que os cidadãos situam no centro da agenda pública, né, como uma porta de entrada, né, para o desenvolvimento humano e também a proteção das pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, tens também todo um uso de la consolidação ética de uso de las TICs para salvaguarda de los interesses fundamentais. Muitas graças a todos, e qualquer dúvida me contato, domingos.iadv@gmail.com. É sempre um honor poder estar aqui em México. Graças à doutora Deidali por la invitação. E creio que todos nós podemos aprender com a internacionalização entre inúmeras pessoas que passam aqui, e sempre aprendo com os eventos implementados por KPL. Muchas gracias a usted, estimada doctora. Felicidades por su excelente disertación y también por aceptar la invitación a participar en este foro. Saludamos cordialmente a Ana María Maud, que nos sintoniza desde Argentina. Antes de darle voz al doctor Alfonso para iniciar la charla el día de hoy, vamos a darle lectura a una pregunta que muy amablemente nos ha hecho llegar nuestro auditorio, que dice así: estimada doctora, ¿cuáles serían los 3 pilares fundamentales para hacer más eficiente la administración pública? Adelante, por favor. Su micrófono, doctora. Creo que los 3 pilares principales son la cuestión de la transparencia en la relación público-privada, tener o ciudadano como centro de la política pública y el respeto a la Carta Magna de la Constitución brasileña y también la protección de los derechos humanos, que son derechos internacionales consolidados a longo do tiempo. Creo que son los principales puntos para una buena gobernanza. Muchas gracias, estimada doctora, por su respuesta, y a continuación, para iniciar la charla, le cedemos la voz al doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano. Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, doctora Isabel Domingos? La verdad es un placer escucharte y un tema muy importante, muy interesante, sobre todo la eficacia de la administración pública. Y hay algo que pues quisiera platicar contigo muy rápidamente. Uno, generalmente hablas de una evaluación de la administración pública, ¿no? Eh, ¿Qué tanto la ciudadanía podría participar desde el proyecto? Vamos a suponer que se va a hacer una obra, un parque público, y generalmente a la ciudadanía pues no se le informa desde la planeación, el diseño, ¿no? ¿Qué tanto sería interesante tener un comité de, por lo menos, de vecinos del lugar de la obra para que la conocieran antes de que se ejecutara? ¿Cuál sería tu opinión, doctora? Sí, doctor. Creo que la participación ciudadana es muy importante porque puede tener ali mejor los dados, los intereses y los problemas que rondan la comunidad. Por ejemplo, cuando tienes ali una obra que va a tener un impacto ambiental en una comunidad vulnerable, en una comunidad de cimarrona o indígena, población indígena, tienes que tener una consulta para compreender quais são os retos para que não tenha um desastre ambiental, né? Uma perda econômica de los recursos. Então, tienes que ter uma coparticipação cidadana, o que é muito diferente do que acontece em um mundo real, porque tienes muitas obras públicas que não hacen ali uma consulta de los impactos, ou muitas vezes tienes um estudo de impacto ambiental, pero não tienes, não é levado a cabo. Então, creo que tienes que hacer un questionário, reuniões, assembleias, para que la comunidade vulnerável pueda participar e ter uma opinião, né, levada a cabo. Muy interesante. Y se me ocurre ahorita que mencionas la participación ciudadana, donde se ha desarrollado la participación de las comunidades indígenas es en la consulta previa e informada libre, ¿no? Y en algunos casos hasta se requiere el consentimiento de la comunidad, sobre todo cuando se desarrollan en esas obras en tierras ancestrales, de las llamadas tierras ancestrales. Bueno, esto también podría ser parte de lo que se conoce ahora como el derecho a la ciudad. ¿Cuál es tu opinión? Derecho a la ciudad. A la ciudad. Sí. Creo que tienes aí dos direitos contrapostos, né? Tienes ali uma questão de la modernização de las smart cities, de uma proposta de desenvolvimento, pero nem sempre isto pode realmente ter um impacto efetivo em las comunidades, né? Porque os resultados efetivos do desenvolvimento ficam registrados, concentrados em las grandes metrópoles, em os centros urbanos, pero não tienes uma transportação para as comunidades. Por exemplo, as comunidades que vivem próximo de basuras, que não tienes ali o mínimo como acesso à energia elétrica, ou a coleta de basuras, ou acesso à água. Então, tienes que ver se, por exemplo, quando tienes um empreendimento, uma construção de um edifício, o impacto ambiental em la comunidade, por exemplo, quais são os custos para a comunidade e quais são os benefícios? Porque, a mi ver, muitas das vezes são muitos custos e poucos benefícios. ¿Compreende? Entonces, Sí. lo que se verifica es que las empresas que se instauram en los entornos de la comunidad tienen todas las ganas de minería, de pedras preciosas, pero las comunidades continúan
sempre muito pobres, né? Não tem um Sí, efetivo desenvolvimento. Então, sí, tens aí uma questão que tens que trabalhar a efetividade, né? Não só de los custos, mas também de completo desenvolvimento das comunidades. O que verifico é que não tens efetivo ganho para a comunidade, mas sim muitos riscos, né? Porque quando tens impacto ambiental, acaba-se tudo, né? bien. Y algo que podríamos comentar también es que en ocasiones, como ha sucedido en nuestros países latinoamericanos, muchas veces a los funcionarios públicos, inclusive hasta llega el presidente de la República, se le acusa de corrupción y esto crea una inestabilidad política que puede ser utilizada también para atentar contra la democracia. Entonces, en este sentido, la transparencia y la participación ciudadana son muy importantes para una estabilidad política. ¿Cuál es tu opinión, doctora? Creio que a transparência deve ser dever, né? Pilar básico para qualquer administração pública, né? E hoje com o uso de las TICs, não só as empresas devem ter, né, sua transparência de suas ações e seus impactos em las comunidades, mas também a administração pública ter ali quais são os contratos, as empresas, os impactos, os estudos de los impactos e também os valores, né? E isto é possível o cidadão não ter uma consciência crítica se realmente o custo de uma obra está tendo algum benefício à comunidade ou não. Assim fica muito mais claro verificar se há uma superfaturação, né, de las contratações públicas e também é possível avaliar, né, se o resultado é efetivo ou não. Então, quando não tens uma transparência, não é possível identificar nada. E é muito mais cria-se um ambiente de risco para uma corrupção ou uma mala gestão. Bien, generalmente cuando se va a hacer una obra en México, en cierto monto se hace un concurso y participan diferentes empresas. Puede ser, desde tu punto de vista, que los ciudadanos podrían participar como garantes de ese concurso, inclusive tener el derecho para impugnar la adjudicación de una obra. Sim, o concurso em Brasil tem o nome de licitação. Sí. Então, por exemplo, em la pandemia, tens uma dispensa, se quita a licitação para poder fazer concursos mais ágeis, né, com outras empresas e outros estados, até internacional. Pero, se não tens uma transparência de los contratos, tens a agilidade, pero não tens como saber se a contratação é malo ou não, se tens risco de corrupção, superfaturação ou não. Então, quando tens ali indício de uma corrupção, qualquer cidadão pode fazer uma reclamação à ouvidoria, pode fazer contato com a fiscalia e assim exercer seu papel de uma participação mais ativa na democracia, né? Pero se não tens acesso aos dados, não tens como fazer uma participação mais efetiva e também se não tens, é o pior, o conhecimento, né, de uma educação que te propicie entender os dados, compreender os dados, né? Então, quando se habla de Brasil, que não tens bom ranking de educação, ranking mundial, é muito difícil que a população tenha uma consciência do que se faz, porque
Brasil é um país muito rico, com muita infraestrutura, pero tienes problemas de mala gestão. E com uma participação mais efetiva da população, tienes ali, pode ter um efetivo controle, né? Porque as autoridades são muitas obras, muitas coisas para uma administração interna ou externa é restrita. Então, se tem a comunidade fazendo a fiscalia, é muito mais fácil conter, né, riscos. E são coisas simples, desde, por exemplo, uma rua que não está pavimentada, um risco de desmoronamento de alguma casa. Então, são inúmeras coisas que os cidadãos podem participar. Por exemplo, também a inclusão de pessoas com discapacidade, quando tens muitos recursos ali, compra de material escolar, pero não tens um bom armazenamento de los libros, e assim tem uma luva e acaba-se com tudo. Então, tens que ter, no caso, uma participação mais efetiva para que a comunidade pueda conter riscos simples, por exemplo, desde um dano a um recurso escolar, como também um dano de casas que podem ter perdidas de vida. Muy bien, muy bien. Bueno, pues queremos agradecerte, estimada doctora Isabela Moreira Domingos. Vamos a entregarte virtualmente y luego te lo vamos a hacer llegar una certificación que dice así: certificado que otorgado por el Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, la Universidad Autónoma de Chiapas, el CONACYT, certifica que la doctora Isabela Moreira Domínguez participa de forma destacada en el Foro Viernes de Derechos Humanos con la conferencia magistral Gobernanza y Nuevas Tecnologías de la Administración Pública. Con ello, pues damos por terminado este Viernes de Derechos Humanos. Queremos agradecerte y mandarte un abrazo por tu participación, que no es la primera vez, sino que de forma reiterada y de una otra manera siempre has demostrado ese profesionalismo y ese conocimiento y las ganas de transmitirlo. Así que en México, pues, y en Chiapas especialmente, pues estamos muy contentos. Y nos vemos en la próxima, ¿no? Perfeito, doutor. Muitas graças por la invitação. É sempre um honor poder estar aqui em México e o lindo trabalho que você e doutora Neidali executam. É sempre um honor poder participar. Bueno, pues hasta pronto, Neidali. ¿Algo que podamos agregar? Nada más agradecer a la doctora Isabela y le mando un fuerte saludo hasta Brasil. Y el último saludo también va para nuestra asistente Alina Mabel hasta Argentina. Para completar la asistencia del día de hoy, no olviden responder a la pregunta: ¿cómo hacer más eficiente la administración pública? Manden su respuesta, por favor, con su nombre completo al correo revistaprimerainstancia@gmail.com. Y gracias por acompañarnos y los invitamos el próximo martes 28 de febrero a las 12 horas México en el Foro TIC y Derechos Humanos, con la participación de la destacada maestra Alicia Edith Trejo Jiménez y el tema Ciudadanía e Identidad Digital. ¿Dónde más? Aquí en TVLex. Buen fin de semana, hasta la próxima.